vossas Bíblias, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, estaremos lendo do verso de número 1 ao verso de número 7. São 7 versículos, mas são versículos pequenos, não vai ser uma leitura muito extensa. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 7. Enquanto vocês procuram, é com muito prazer que eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, você que tem sempre acompanhado o nosso trabalho, seja onde quer que você esteja, através do Facebook, quem sabe através do YouTube ou do nosso canal Mel. Que a paz do Senhor seja sobre sua vida e toda a sua casa. Uma passagem muito conhecida de todos nós, 2 Reis, capítulo de número 4, onde Deus tem algo reservado para as nossas vidas, através da Tua palavra, nesta noite. 2 Reis, capítulo de número 4, todos acharam? A palavra do Senhor, ora, na minha versão, diz assim, 2 Reis, capítulo de número 4, o verso 1. Uma das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E Eliseu lhe disse: o que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte os que estiverem cheios. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. Verso 6. E depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traz-me outro vaso. Porém ele respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e informou do acontecido. E ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos viverá do resto. Ou algumas versões, viverá do que sobra. Ora, como eu disse, essa é uma passagem muito conhecida de todos nós, eu creio. E eu quero dar um título para essa mensagem. E o título dela é A Instrução que Gera Multiplicação. Algumas versões aí não está escrito instrução, por acaso a minha versão está escrito instrução. Algumas versões está escrito e ele falou. Na minha está, por coincidência, está escrito instrução. Ora, como eu havia falado, essa é uma passagem a qual todos nós conhecemos, eu creio, a maioria, se aqui se encontra, e principalmente quem está lá fora, nos acompanhando através das câmaras missionárias. Uma mulher a qual, que quem sabe, poderia ter passado despercebido. Poderia não estar o seu nome registrado, o seu nome não, ou melhor, a sua história registrada na Bíblia Sagrada. Eu olhando para essa história, essa passagem, e vendo que ela tomou uma decisão. E qual foi essa decisão a qual ela veio tomar? Em buscar uma instrução com uma pessoa certa, no momento certo. E muitas das vezes nós queremos uma instrução, ou desejamos uma instrução, mas não queremos obedecer.
porque pode nos custar alguma coisa. Olhando para essa passagem, eu vejo, como nós dizemos no ditado popular, essa mulher verdadeiramente chegou no fundo do poço. E achando que o fundo tinha terminado, ainda foi um pouquinho mais fundo. Porque nós podemos ver que o seu marido, ele era um profeta. E ele havia se endividado. E eu vejo muitos pregadores criticando ou batendo, melhor dizendo, neste homem. E nós, como os pais, qual é o pai que talvez não entraria em dificuldade por causa da sua família, por causa dos seus filhos? Só que este profeta, a qual não sabemos o nome, que a Bíblia não menciona, ele fez algo a qual ele achava que teria condições de honrar com o seu compromisso, como todos nós que aqui estamos faz compromisso, quem sabe a longo prazo, ao mês, a 2, a 5, a 1 ano, quem sabe a 10 anos, 20, 30, porque achamos nós que vamos honrar com os nossos compromissos, principalmente quem é crente e servo de Deus. O que é esse homem aqui é falado. Nós acabamos de ler, no verso 1 mesmo vai dizer: uma das mulheres, filhos dos profetas, clamou e disse para Eliseu: o meu servo, e disse a mulher, o meu marido. Ela estava afirmando e ela colocava o marido, dando boas referências do seu marido, o meu marido. Porque se ela não desse boas referências do seu próprio marido, ela poderia até dizer: aquele homem, ao invés de ter me deixado uma herança de bens, uma herança de fartura, me deixou uma herança de dívida. Mas não, ela fala: o meu marido, e vai confirmar com o próprio profeta Eliseu: o meu marido, o teu servo, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ela dá boa referência do seu marido, e ela confirma justamente com Eliseu, que foi no caso o mestre dele, o que ensinava o marido dessa mulher. E o Eliseu confirmou, ou melhor, ela fez com que Eliseu confirmasse que ele era uma boa pessoa. Era um homem que a Bíblia não vai nos dizer, mas eu creio que era um homem de caráter. Era um homem a qual temia o Senhor, como todos nós que aqui estamos temem ao Senhor. Só que, muitas das vezes, os nossos planos e as nossas vontades não quer dizer que vão ser a vontade de Deus. Aquele profeta e aquele homem, ele acharia que ele poderia cumprir com o compromisso a qual ele teve com aqueles credores. Só que Deus tinha outro propósito. Mesmo que isso custasse a sua própria vida. Porque se isso não tivesse acontecido, eu não estaria mencionando aqui ela hoje, vocês não estariam vendo essa história na Bíblia. E muitas das vezes, para Deus agir, Ele nos tira de cena. Isso quer dizer o quê? Que Deus muitas das vezes nos leva. Mas Deus muitas das vezes não deixa que nós deixamos de cumprir os nossos compromissos. Ele nos leva, Ele nos tira de cena, mas para que o nome dEle seja glorificado. Para que o teu santo nome seja exaltado. Deus tirou aquele profeta de cena, e aquela mulher se sentiu numa situação muito difícil. Viúva, endividada, e correndo o risco de perder os seus próprios 2 filhos, os seus 2 únicos filhos, para a escravidão.
Só que Deus, ele tem um propósito em tudo, e não foi diferente na vida dessa viúva. E ao ver essa viúva, eu vejo aqui 4 características interessantes, da qual ela ter ouvido a instrução do profeta, que é muito importante, e ter obedecido, porque muitas das vezes nós queremos ouvir, mas na hora de obedecer não queremos, porque às vezes pode nos custar alguma coisa. E aparentemente era uma instrução, entre aspas, simples. Aparentemente uma instrução que não era assim tão difícil. Mas ele nos deixa aqui 4 características que eu achei muito interessante. Está mesmo no texto a qual nós lemos. A primeira dela, a qual ele vai falar, é que ela vai pedir vasos emprestado. Que ela vai pedir vasos emprestado. E eu fiquei estudando e vendo o que isso poderia significar nos dias atuais. E cheguei a uma conclusão que vasos emprestados, referente ao nosso ministério, foi o que aconteceu na última terça-feira aqui na nossa igreja. Tive que convidar um vaso emprestado para ministrar aqui a palavra na sede. Aconteceu na Zambuja, teve que sair de um vaso daqui para pregar a palavra lá, a nossa pastora e missionária Gláucia. Foi um vaso que veio lá de Sintra para ministrar a palavra aqui na nossa vigília. Por isso que Deus vai nos falar, o nosso pastor vai nos colocar e nos dizer um tema que todos nós sabemos, que é um só povo, é um só espírito, um só propósito e uma só visão. Porque o poder eficaz do crescimento, ele está em falar uma só língua. Esses vasos emprestados, ele vem justamente para mencionar a palavra, para que Deus ele seja glorificado, não o homem. Esses vasos, eles vêm justamente para serem usados. Só que ele vai nos dar a segunda característica que eu vi aqui, que esses vasos ele tem que vir de uma forma. Esses vasos eles não podem vir cheio. Os vasos ele vem vazio. E eu como fiquei assim, pensando, mas por que ele vem vazio? Porque quem enche não é o homem, quem enche é o azeite representado pelo Espírito Santo. Quem enche o vaso é o azeite representado pelo Senhor Espírito Santo. E quando eu vejo isso, eu fiquei maravilhado, porque ele vai falar que não são poucos, são muitos, e são muitos os vasos a qual o Senhor quer usar. Mas só que esses vasos, muitas das vezes, eles já vêm cheio. Cheio de quê? Cheio de arrogância. Cheio de quê? Cheio de prepotência. Cheio de o eu sou, o eu faço. Como o Senhor Espírito Santo vai usar vasos dessa forma, se ele já está cheio? Não cheio do Espírito, mas cheio de si mesmo. Como pode o Senhor Espírito Santo usar quem já está cheio de si mesmo? Não tem como ser usado. E nós vemos no modo geral, muitas igrejas com vaso cheio, mas não do Espírito Santo, cheio das suas próprias capacidades, achando que são alguma coisa, como foi ministrado pelo nosso pastor presidente aqui no sábado, que viemos ser o menor da casa de Jessé, para que ele sim venha crescer em nossas vidas, para que ele sim venha ser exaltado, para que cada vez mais nós venhamos diminuir. O vaso, quando ele vem cheio, ele acha que ele é alguma coisa, como foi ministrado pelo nosso pastor João Paulo aqui no domingo. O vaso
Quem quer nos encher é o próprio Senhor, mas quem enche é o próprio Senhor Espírito Santo. E quando nós achamos que somos alguma coisa, com certeza nós não vamos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum quando nós achamos que somos alguma coisa. Quando nós reconhecemos a nossa total dependência em Deus, no Senhor Espírito Santo e em Jesus, aí sim vemos que é Ele que faz todas as coisas. O ministério ADEF só está tomando uma proporção a qual está chegando, e ainda nós não temos nem noção aonde vai colocar, é porque ele é direcionado pelo Senhor Espírito Santo. Aquele que enche o vaso e usa o vaso, ou melhor, usa os vasos de uma forma extraordinária, como tem sempre usado. E quando eu vejo isso, eu vejo algo interessante. Na terceira parte, que ele vai falar, entra e fecha a porta. E eu fiquei imaginando, entra e fecha a porta. Entra e fecha a boca. Eu falei, mas por que entra e fecha a boca? Porque se você olha para o texto, olha para essa mulher, imagine, ela era uma das mulheres dos profetas. No caso, havia várias mulheres também. Imagine se ela mencionasse essa situação, a qual ela foi ter com o profeta Eliseu, pedindo uma instrução, e chegasse para as outras mulheres de profeta e também comentasse com elas: olha, tive com o nosso líder espiritual, o nosso pastor Eliseu, e ele me deu essa instrução. Foi. Olha, eu tenho uma solução para você. Lá em casa tem 6 vasos vazios. Só que tem uma coisa. Eu te empresto esses 6, mas se você me der 3. A outra vendo aquilo falou, peraí, eu tenho lá em casa 10. Eu te empresto 10, mas se você me der 5, cheio. E assim ela poderia ter desperdiçado aquilo que Deus tinha para multiplicar em sua vida. Por isso, o profeta Eliseu vai, entra e fecha a porta, fecha a boca. Por que muitas das vezes nós não alcançamos o nosso milagre? Por que muitas das vezes nós não alcançamos a nossa multiplicação? Porque muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para qualquer pessoa. Ou mesmo que viemos abrir para a pessoa certa, mas espalhamos a bênção que era para nós guardar e fechar a porta. E só depois sim comentar. Mas muitas das vezes nós somos ansiosos. Isso não é característica sua nem minha, é característica do próprio ser humano, ser ansioso. Não aguentar guardar segredo. Não aguentar guardar a instrução, que é cabida para você, para mim, para nós. E quer compartilhar antes da hora. E faz com que isso não chegue a alcançar o objetivo da instrução a qual foi lhe dada. Por isso que muitas das vezes não devemos contar aquilo que Deus revela através de um homem, ou quem sabe de uma mulher de Deus, vindo de Deus, para qualquer pessoa. Porque nós podemos perder a nossa própria bênção, a nossa própria multiplicação em nossa vida. E olhando para isso, vejo o quarto situação nesse caso, dessa mulher. E coloque à parte os vasos cheios. E olhando para isso, vi que ela mandou encher. E depois que eles estão cheios, eles têm que ficar à parte. E meditando e vendo, por que está à parte? Porque quem é cheio do Espírito Santo, não pode estar em qualquer ambiente, não pode estar em qualquer lugar.
Quem é cheio da presença do Espírito Santo não pode estar falando qualquer coisa, principalmente aquilo que não agrada a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem que estar à parte. Que muitas das vezes isso implica, principalmente agora os jovens que estão começando o ano letivo, de afastar das amizades. Se você é cheio do Espírito Santo, e se seus amigos não são, o que nós podemos é pregar o Evangelho, mas nunca se juntar, porque você é um vaso cheio do Espírito Santo. É um vaso que tem que estar à parte. É um vaso que não pode se misturar com as coisas do mundo, principalmente com as coisas erradas. E quando eu vejo isso, eu vi que é verdade. Neste mundo sabemos que tem tantas pessoas que tem a presença, que às vezes é cheio, mas acaba se misturando e si próprio se enfraquecendo na sua jornada, na sua caminhada cristã, ao ponto de até mesmo se afastar dos caminhos do Senhor. E quantos vasos cheios, ou pelo menos que já foram cheios, e hoje se encontra afastado. Por qual foi o motivo? Por justamente não se separarem, por justamente não se afastarem, principalmente do pecado. Porque nós temos que ser um povo santo. Deus, Ele quer de nós um povo santo. Deus, Ele exige do seu povo santidade, a qual, se não houver, ninguém verá a Deus. E quando eu vejo isso, eu vejo uma coisa muito interessante. Sabe por quê Deus não multiplica nas nossas vidas? É que muitas das vezes não valorizamos as pequenas coisas que Deus nos dá. Quando o profeta, ele vai fazer uma pergunta para ela: o que você tem na sua casa? A primeira resposta que ela vai dar: eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque não valorizamos aquilo que nós achamos que é pouco, que é pequeno. Se Deus te deu, na minha, quem sabe na sua pode ser pouco, mas na mão de Deus não. Ela disse que não tinha nada. Por quê? Porque era coisa para ela, era coisa pequena. Porque do nada Deus cria, e do pouco Deus multiplica. Se ela não tivesse nada, Deus criava, mas como ela tinha pouco, Deus multiplicou. E vendo isso, e vejo que muitas das vezes acontece isso conosco, Deus querendo multiplicar e nos abençoar, só que nós vamos olhar para nós mesmos: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou pequeno. Mas pergunta se Ele quer coisas grandes. Sim, quem é que não quer? Não vamos ser hipócritas, todos nós queremos. Mas se não contentamos com coisas menores, coisas poucas, como é que vamos querer que Deus nos dê coisas grandes? Porque se ela contentasse com aquele pouco azeite que ela tinha, o profeta já sabia e já direcionava ela o que ela ia fazer. Mas com aquele pouco, quem sabe se ela fosse uma das mulheres dos profetas e ter com elas e falasse: olha, eu só tenho um pouco de azeite,
elas poderiam falar assim: olha, eu tenho um pouco de farinha, faça um pão e coma. Como aconteceu com a viúva que fez o bolo para Elias. Mas não, ela foi buscar a instrução na pessoa certa e obedeceu as coisas a qual o profeta falou certo. E foi por isso que ela alcançou a sua multiplicação. Porque se ela tivesse ouvido, mas não tivesse obedecido à instrução, ela não estaria provavelmente aqui. Ela seria apenas mais uma das mulheres, a qual aqui vai dizer, porque isso era na altura, era a lei de Moisés, que se a pessoa tivesse devendo algo para alguém e não conseguisse cumprir o seu compromisso, ela teria que trabalhar como escravo para esse credor, para esse devedor, porque isso está lá em Levítico, capítulo 25, versículo do 39 ao 41, era a lei de Moisés isso. Ela ia, principalmente ela ia ser mais uma, que com certeza isso acontecia com muitas mulheres, mais uma a qual perdeu seu esposo, mais uma a qual o seu filho ou seus filhos foram escravos, e mais uma que não estaria nas escrituras sagradas, mas ela fez diferente. Isso tudo por causa de quê? De uma instrução. O nosso pastor presidente sempre tem o hábito de falar: se a instrução você acatá-la, ela será bem-vinda na sua vida. Mas se você não vir acatar, não vale a pena nem eu estar perdendo o meu tempo e você o seu. Porque imagine você ir até um homem de Deus para procurar uma instrução, se você não obedecê-la. Qual é a intenção dessa instrução válida na sua vida? Nenhuma. Por quê? Porque não obedece. E sabe por que muitas das vezes as pessoas não frutificam e nem multiplicam nas suas vidas? Justamente porque não ouve as instruções. Justamente porque não obedece às instruções. Muitas, mas é que são muitas as pessoas hoje se encontram com seus ministérios totalmente destruídos. Por quê? Porque não ouviu uma instrução. Poderia estar multiplicando e frutificando para o reino de Deus, mas não, foi desobediente a uma instrução. Uma instrução que tem algumas regras, como foi citado aqui, eu citei essas 4 regras, que muitas das vezes a pessoa não quer obedecer. Será que isso mesmo ia funcionar? Imagine se ela não obedecesse, como fez o Naamã. Foi ter com o profeta. Se ele não tivesse ouvido a voz do profeta, do próprio profeta Eliseu, de ter mergulhado no rio 7 vezes, ele seria curado. Foi apenas uma instrução. E muitas das vezes isso é o que acontece conosco. Por falta de não querer ouvir, deixamos de multiplicar. E em todas as áreas de nossas vidas. Não é apenas que foi o caso dela, a multiplicação dela. Ela teve tamanha multiplicação na sua vida que deu para pagar todas as suas dívidas. E ainda sobrou. Imagine uma instrução dessas nos dias de hoje, que muitas das vezes nós temos e não obedecemos. O quanto nós padecemos. O quanto as pessoas padecem. Por isso que a Bíblia vai dizer, padece por falta de conhecimento. De conhecimento
da palavra de Deus. E esta mulher, por ter ouvido a instrução, por ter obedecido a instrução, a qual dada pelo profeta Eliseu, fez com que ela pagasse as suas dívidas, sobrasse ainda para seguir a sua vida. Não sabemos mais porque não se fala mais dela na Bíblia, mas com certeza os seus filhos devem ter casado e seguiu a sua vida, porque não houve mais necessidade de estar falando dela. E muitas das vezes pode ser isso nós. Por uma falta de instrução, deixamos de multiplicar, deixamos de crescer, deixamos de ver Deus agir em nós. Porque isso tudo é sempre para que Deus seja engrandecido. Isso tudo, as instruções, principalmente vinda de Deus, é para que Ele seja sempre exaltado. Porque se aquele homem, aquele profeta não tivesse morrido e tivesse honrado com seus compromissos, qual o sentido teria essa história aqui na Bíblia? Se eu, se você, se nós honramos com o nosso compromisso, qual o sentido tem a nossa história? Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Porque servo de Deus, ele tem que ser fiel e cumprir com as suas obrigações. Mas quando colocamos na dependência de Deus, aí saímos de parte, aí entra Deus em parte. Aí sim vemos Deus agindo, aí sim vemos Deus multiplicando, Deus fazendo em nossas vidas. E que cada vez mais possamos ouvir a voz de Deus, possamos ouvir a instrução vinda de Deus. Como eu sei que a instrução é de Deus? Primeiro, conheça o homem de Deus. Como é que você pode ouvir uma instrução se você não conhece? Principalmente se a pessoa não é de Deus. Como é que você pode ouvir uma instrução de uma pessoa que não é de Deus? Que instrução ela tem para te dar? E aonde é que você vai chegar com essa instrução? Já parou para pensar nisso? Porque muitos de nós temos amigos que não são evangélicos. Muitos de nós temos amigos, familiares, bem próximos, de sangue, que não são evangélicos. E muitas das vezes nos dão instruções. E aí como nós podemos acatar umas instruções se não é vinda de Deus? Por isso, um dos dons do Espírito é justamente o discernimento. Que cada vez mais venhamos ter o discernimento para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Se sabemos que a instrução vinda é de Deus, siga. Fecha a boca. Segue. Porque com certeza vai multiplicar. Com certeza vai frutificar. Por isso que nós, como servos, devemos sempre seguir as instruções de pessoas de Deus, porque são sempre voltadas para o nosso crescimento, tanto ministerialmente, quanto financeiramente. Foi até dado um testemunho aqui no nosso seminário, pelo nosso próprio pastor Robson, com o nosso pastor João Paulo, pastor local, justamente de uma instrução a qual ele deu para ele, que veio abençoar a sua vida financeira. Por isso, devemos sempre ser sensíveis. O homem de Deus, a instrução de Deus, porque é sempre benéfica para os servos de Deus. Amém, igreja? Que Deus seja sempre louvado e engrandecido. Convido a amada igreja para se colocar de pé.
Quero convidar aqui o nosso pastor João Paulo Moreira